Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo Caetano e na aula de hoje eu vou fazer um resumão sobre engenharia de software, com os processos de engenharia de requisitos e também de casos de uso. Enquanto estou falando aqui, estou na Universidade Adventista do Peru e aí aproveitando aqui que eu estou num congresso para fazer essa aula para vocês, um resumo. Caso você não tenha assistido as aulas anteriores, onde eu falo um pouquinho mais sobre esses temas, você também consegue procurar aqui e achar no canal que tem conteúdo sobre isso também. Bom, é importante dizer e começar a aula, pensando qual é o processo de engenharia como um todo. A engenharia ela tem um processo único, de criação, que é, independente da engenharia que seja, inclusive a engenharia de software, que é baseada em 5 passos. O primeiro é a comunicação, depois o planejamento, depois a modelagem, depois construção e por último entrega. Então todo o processo de criação, qualquer processo de engenharia passa por esses 5 passos. O que seria cada um dentro da perspectiva de software, de engenharia de software? A comunicação, que é o primeiro pilar, vamos dizer assim, da engenharia de software, é a engenharia de requisitos, que é você entender a necessidade do seu cliente. A comunicação, então, é a forma de você se comunicar com o seu cliente. Então, dentro de uma perspectiva de software, como que acontece? O cliente ele te contrata, você ou a sua empresa, para você desenvolver uma solução para ele. Então, ele vai te contratar e você vai ter que entender realmente qual é a real necessidade do seu cliente, através de levantamento de requisitos. Os requisitos a gente consegue separar eles em duas partes, em 2 tipos, que são os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais são as funções do sistema, o que realmente o sistema vai fazer, que é o principal, a essência do sistema. Então, por exemplo, o sistema tem que cadastrar o usuário, tem que ter um formulário, vai ter que exportar relatórios, etc. Então são as funções que o sistema vai ter que ter. Tem que ter uma integração com o sistema de pagamento, enfim. E os requisitos não funcionais, como o nome já diz, eles não são funções do sistema, mas eles agregam qualidade ao sistema. Eles também podem ser chamados de requisitos de qualidade. Que é o quê? Não faz parte do escopo do projeto, mas agrega qualidade. Então, por exemplo, o sistema ficar disponível 24 horas, 7 dias por semana. Então esse é um requisito de qualidade, agrega qualidade ao sistema. Outro requisito não funcional bem utilizado, importante, é tempo de resposta. Então, por exemplo, para eu cadastrar um usuário, quanto tempo eu consigo fazer isso? Quanto tempo eu demoro para cadastrar um usuário no sistema? Se você fizer um sistema que cadastre o usuário, mas demore 20 minutos para cadastrar, não vai ter uma qualidade. Vai atender o requisito funcional, a função que é cadastrar o usuário, mas não vai ter qualidade. Então esses são os 2 tipos de requisitos principais que existem e que eles são feitos e entendidos através da comunicação, do levantamento de requisitos, nas conversas com o seu cliente. Então nessas conversas é importante você ter algumas habilidades de comunicação para você realmente entender a necessidade, porque o cliente, na grande maioria das vezes, ele não sabe realmente o que ele quer. Ele sabe que ele quer um sistema, ele sabe que você precisa desenvolver um sistema para ele, mas ele não sabe muito bem explicar. Então, o analista de requisitos, o engenheiro de requisitos, ele tem essa função de fazer perguntas, de tirar dúvidas e entender realmente o que o cliente quer que você faça.
Então é um passo importantíssimo, até porque não adianta você continuar o processo, né, de construção de software antes de entender a real necessidade do cliente. Então o processo de comunicação ele é fundamental, por isso que ele é o passo número 1 da engenharia de software. Depois da comunicação, como eu já disse, vem o planejamento. O planejamento, o que acontece? Depois de levantados os requisitos, depois de entendido o que o cliente realmente quer, é preciso fazer a alocação de recursos, né? Aí entra a figura do gerente de projetos, que vai entender quanto que vai custar o sistema, quanto tempo vai ser desenvolvido, etc., né? Então são isso que envolve o planejamento. Então, dependendo da complexidade do sistema, quantos analistas de sistemas vão precisar ser alocados, quantos desenvolvedores, né? Tudo isso dependendo do preço, do custo que vai ser esse sistema e também do prazo de entrega. Quanto mais complexo e menor o tempo de entrega, mais caro vai ser o sistema, né? Logicamente. Então é feito nessa parte de planejamento. Depois de feito isso, né, de acordado com o cliente, é feito alguns ajustes, né, de requisitos. Então vai para a parte de modelagem. Aí a parte de modelagem entra a criação da solução técnica, onde aparece a figura aí do engenheiro de software mesmo, né, ou analista de sistemas, dependendo do lugar que você veja, vão ter essas duas nomenclaturas. Que é o que? Ele vai receber o documento de requisitos, vai entender todas as funções que o sistema precisa ter, a qualidade que o cliente precisa nos requisitos, e aí então ele vai criar uma solução técnica, utilizando modelos, né? O mais utilizado é a UML, que é a linguagem de modelos unificada, linguagem de modelagem unificada, através de diversos diagramas. Então ele vai fazer diagrama de classe, diagrama de caso de uso, diagrama de atividades, diagrama de sequência, etc. Que nada mais é do que a documentação do software. Então, entendido os requisitos, então ele vai criar a solução técnica através de modelos, através de técnicas de engenharia de software. Então, o engenheiro de software, dentro da modelagem, ele vai criar a solução técnica. Dentro também da camada, vamos dizer assim, de modelagem, a gente tem a figura do designer. Então, o designer, o que ele faz? Ele vai cuidar de coisas muito importantes que são a experiência do usuário, ou seja, você precisa criar um sistema muito bom, mas também que seja agradável para o seu usuário, para que ele se sinta bem e para que tenha comodidade ali utilizar o seu sistema. Então ele vai utilizar técnicas de UX, né, User Experience, né, experiência do usuário, e também técnicas de UI, User Interface. Né? Então você com certeza consegue aí pensar em aplicativos e sites que são muito legais de ser utilizados, né, são fáceis, é bem intuitivo, e também aplicativos que são muito complexos. Então, a diferença entre a complexidade de usabilidade está através da User Experience. Então, dentro da camada também de modelagem é feito a parte de design. Então, é criada a solução técnica e também a solução de experiência do usuário. Então, nessa camada é feito a parte visual, né, os protótipos de tela, etc., esse tipo de coisa. Depois da camada de modelagem, aí vai para a construção. A construção nada mais é do que o desenvolvimento em si, né? Então, mão na massa. Aí entram os desenvolvedores para realmente codificar aquilo que foi criado já na camada de modelagem. Também, depois disso, entra a parte de entrega. A parte de entrega é o processo de teste de software. Então, o pessoal de teste vai fazer vários testes nessa aplicação
e aí até chegar num ponto onde eles chegam no consenso de que está bom e pode ser implementado no cliente. Então, dentro de uma perspectiva de engenharia de software tradicional, a gente tem esses 5 passos. Mais uma vez, comunicação, engenharia de requisitos, planejamento, onde entra a figura do gerente de projetos, modelagem, onde entra o engenheiro de software através de modelos da UML, vários diagramas. O desenvolvimento da solução é feito nessa camada. Depois a construção, que é o desenvolvimento mesmo, e a entrega, teste e implementação do sistema. É claro que é importante dizer que esse é um modelo cascata, onde você tem uma camada vindo depois da outra, e hoje a gente não tem espaço mais para esse tipo de método de desenvolvimento. Então é feito dessa forma, mas não o sistema completo. O que eu quero dizer com isso? Não é feito o levantamento de requisitos de tudo, depois o planejamento de tudo, depois a modelagem de tudo, depois o desenvolvimento de tudo, depois a entrega. Por que isso? Se você for fazer isso em modelo cascata, ou seja, uma camada depois da outra, imagina só, você fez o levantamento de requisitos todo, até você chegar na entrega, vai demorar muito tempo. E a hora que você entregar para o seu cliente, muitas das vezes o sistema já vai ser obsoleto. Ou seja, já não vai atender mais a necessidade dele porque já passou muito tempo. Então, o que acontece hoje, que nós vamos ver aí em outras aulas, são as chamadas metodologias ágeis. Então, as metodologias ágeis, o que elas são? Elas fazem exatamente esses mesmos 5 passos, porém, são pequenas entregas. Então é feito todo esse processo, mas com pequenas partes do sistema. Por que isso é interessante? Porque quando você vai entregando pequenas partes, você consegue validar esse sistema muito mais rápido, e receber o feedback do cliente. Então quando você entrega uma parte, aí ele valida. Então ele vai te dar o feedback, ou seja, a visão dele, o que ele gostou, o que ele não gostou e tal. Quando você for entregar a próxima parte, você já consegue entregar a outra parte já corrigindo os erros da primeira parte. Aí vai entregar a terceira parte, corrigindo os erros da segunda e primeira parte, e assim por diante. Então você tem um processo onde você tem diversas entregas, você entrega muito mais vezes, o cliente fica mais feliz porque ele consegue ver resultado mais rápido, e quem desenvolve também consegue validar o processo mais rápido. Então é um ganha-ganha muito legal. Então, as empresas hoje de desenvolvimento de software utilizam muito esse processo, a grande maioria delas, que são as metodologias ágeis para desenvolvimento de software. Bom, agora falando da perspectiva de casos de uso, os casos de uso eles entram na camada de modelagem, ajudando aí a comunicação. Então, apesar de ser um diagrama da UML, o caso de uso, é importantíssimo o engenheiro de requisitos utilizar esse diagrama. Então ele pode utilizar muito na camada de comunicação, na primeira camada. Por quê? Porque quando você vai documentar requisitos, você vai escrever. Então nada mais é do que você contar uma historinha. O cliente quer que aconteça isso, aquilo outro, tal. Então vai ser um documento escrito muito grande. Então, a validação de um documento escrito muito grande é muito mais difícil se fosse alguma coisa mais visual e simples, que é o caso do caso de uso. O caso de uso o que é? Ele pega os requisitos funcionais, as funções do sistema, e coloca dentro de um diagrama, ou seja, ele coloca na forma visual as funções do sistema. Então tem ali, tem uma aula aqui no canal sobre, na verdade 2 aulas sobre casos de uso, então você pode assistir, onde eu mostro todos os elementos para você criar um diagrama de casos de uso, quais são os atores, quais são os casos de uso,
qual que é o limite do sistema e qual que é a interação entre os casos de uso e entre os atores. O diagrama de caso de uso ele é muito importante porque ele mostra a interação entre os atores e os casos de uso, ou seja, qual que é a interação dos atores e as funções do sistema. Então, quem faz o quê? Né? Então, existem muitos sistemas, né? A maioria deles tem níveis de acesso. Então, um funcionário da empresa consegue fazer determinadas ações dentro do sistema. O diretor consegue fazer outras funções. O coordenador faz outras funções. Então, de acordo com o papel que o ator tem dentro do sistema, você tem um nível de acesso diferente. Então, através de um diagrama de caso de uso, fica bem claro quem que faz o quê e como é a interação entre os atores e os casos de uso, entre as funções do sistema. Então, essa que é a função dos diagramas, né? A modelagem ela vem para isso, para você criar através de modelos o seu sistema, documentar esse seu sistema, para depois, na hora de chegar na construção, ser desenvolvido muito mais fácil. Então, esse processo de engenharia de software ele é extremamente importante. Mais uma vez, a comunicação ele é a base de tudo. Tudo parte do princípio de que se você não sabe e não entende claramente qual a real necessidade do seu cliente, você não vai conseguir oferecer uma solução para ele. Então, para isso, você precisa fazer um processo de comunicação, de levantamento de requisitos, de elicitação de requisitos muito completo, para que você consiga, então, oferecer uma solução muito boa para o seu cliente. Claro que a engenharia de software tem muito mais passos do que isso. Essa é só uma introdução, um resumão do processo de comunicação, do levantamento de requisitos e também do diagrama de caso de uso, que é um diagrama importantíssimo para o engenheiro de requisitos e também para a engenharia de software como um todo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse resumão e se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, aulas um pouco diferentes, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com os colegas aí de classe e de estudos e até a próxima aula.